noite, gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 26 de julho. Gente, eu tô tão doida que eu já achava que a gente tava em agosto, mas tudo bem. Então, vamos para o terceiro capítulo do livro Boa Nova. Mais um capítulo muito bonito. Esse livro é maravilhoso, gente. Quem não tem esse livro, compre, porque ele vale muito a pena. As histórias são lindas. Assim, a maneira como Humberto de Campos descreve, né, cada passagem é muito bonito, é muito emocionante até. Então, assim, toca o coração da gente. E é muito gostoso de ler. Você lê um capítulo de cada vez. Ficar refletindo, digerindo, mas é muito bom, vale muito a pena ter esse livro em casa. É um desses livros que a gente não pode deixar de ter, né? Então é o Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, que é o irmão X, né, também, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, hoje, vamos lá, eu vou começar lendo. Com marcar a página e não consegue acertar a página, só eu, né, doidinha, pra variar. Gente, ontem eu ia fazer a leitura, mas acontece que eu tive duas filhas caninas que ficaram comigo no quarto, e quando elas estão comigo eu não consigo fazer nada, porque é uma invasão de território que elas não me deixam em paz, principalmente a caçulita, né, a pretinha, Chica Maria. Vamos lá, que esse capítulo ele é longo, e aí depois a gente vai conversar a respeito. Como eu sempre falo, pode botar nos comentários o que vocês acharam, o que vocês quiserem complementar no capítulo, o que eu falei. Se vocês acharam que eu falei alguma besteira, podem me corrigir, que eu estou aprendendo ainda. E ative o sininho, compartilhe quando gostar e vamos mandar brasa. Então, capítulo 3, primeiras pregações. O título já diz tudo, né? Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande percursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina do coração dos homens, esclareceu Jesus, com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou:
Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos então estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galiléia distante. Daí a um tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diafano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cântiga rude e dispondo inteligentemente as barcas móveis, deitavam as redes em meia profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho de parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão Pedro, embora agradavelmente surpreendido, contemplava, enleadado, perplexo, atônito. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: Seja bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os 3, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande
e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações, para mais tarde inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido, publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde deste mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmoniosas vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza, que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples que haviam ocorrido, ansiosos para ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso
e a boa vontade como cincel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda miséria e toda dor no cântico de alegria e, tomando pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Gente, que capítulo lindo, emocionante, envolvente que é esse. Toda a beleza, o magnetismo, o amor de Jesus, tudo passa por aqui. A gente vê que a natureza conversa com ele, tudo conversa com ele, o universo conversa com ele, do jeito que ele conversa com a gente. Nesse capítulo é o início da missão de Jesus. A gente vê a primeira pregação é quando ele vem convidar Simão Pedro, Mateus e o irmão de Simão para se juntarem a ele. E a gente vê que o Simão Pedro e seu irmão, eles falam, gente, a gente conhece essa voz de algum lugar. Será que já não era Será não? Provavelmente já era aquele reconhecimento espiritual, né? Dos acordos que eles fizeram antes de encarnarem, né? A gente vê Mateus, o publicano, que larga tudo, tá bom, eu vou junto, né? E ele resolve seguir Jesus na sua jornada sem pestejar, sem hesitação. Será que a gente segue Jesus sem hesitar? Eu não sei até que ponto a gente é capaz de fazer isso, né? Jesus aqui, a gente vê que a sua missão é consolar. A gente vê quando ele está pregando no final do capítulo, todo tipo de pessoas, né? As pessoas sofridas, né? Crianças, mulheres, homens, simples, pecadores, pescadores. André, Tiago, João, todas as pessoas eram simples. A gente fala do início, ele com João Batista, naquele deserto, né? E a gente precisa lembrar daquela frase que ele disse aos discípulos dele, né? Que vinde a mim, pois farei de vós pescadores de homens, né? E vamos deixar de pescar os peixes, vamos pescar os homens para ensinar a boa nova, para passar a boa nova, ensinar não para passar. Ele procura, Jesus não procurava os poderosos, ele procurava as pessoas que tinham um bom coração, não importasse quem. Todo mundo pode servir a Jesus, não tem regra, né? Basta ter o coração pronto. Jesus falava com amor, mas com autoridade, porque ele é o ser mais iluminado que pisou na terra. Eu fico pensando que eles falam desse magnetismo que ele tinha, esse olhar que ele tinha. Gente, que maravilha! Como é que podia ser
estar frente a frente a Jesus. Aquele olhar, ele devia olhar para a gente, e eu acho que quem não estivesse bem, assim, com a consciência tranquila, vamos dizer, deveria se sentir incomodado, porque eu imagino que o olhar dele penetrava nossas almas, ele sabia nos ler, né? Era quase que hipnótico, sei lá, eu tenho... É difícil a sensação, a impressão que eu tenho já é difícil de descrever, né? E ao mesmo tempo ele despertava dentro das pessoas algo no coração que vinha fundo, que é um amor que a gente tem que sentir por Jesus, né? Que é uma coisa verdadeira. E Jesus ele ainda não tinha começado os milagres, mas eu acho que é importante esse capítulo que ele nos traz a reflexão do que o verdadeiro milagre não é o milagre em si, é a nossa transformação moral, é a nossa reforma íntima, é aquilo que fazemos para sermos melhores, é a nossa transformação contínua. Nós precisamos nos transformar diariamente para ter nos nossos corações o reino de Deus, né? Jesus sempre nos convidou a segui-lo, assim como ele convidou os apóstolos, os seguidores, né? Ele sempre nos convida a segui-lo. Ele nos deixou a boa nova nos convidando. Depois veio Kardec com a codificação e continua nos convidando. Nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Jesus realmente é um ser sublime, é um ser maravilhoso. É aquele que realmente nós precisamos seguirmos seus passos, seguir cada ensinamento, tentar colocar em prática cada ensinamento que ele deixou pra gente. Quando a gente vê o quão seu coração é amoroso, Jesus tem uma expressão que meu avô sempre falava, que eu adorava, não sei se eu consigo traduzir ela direito. Jesus era aquela mão de ferro com a luva de veludo. Que quer dizer o quê? Que ele era, ao mesmo tempo, né, que ele se impunha, ele tinha a doçura, a brandura, né? Porque ele tinha a doçura e a brandura, porque ele tinha todo aquele amor, tem todo aquele amor no coração, toda aquela vontade que a gente se modifique, que a gente o siga, que a gente faça parte do reino de Deus, que a gente espalhe a boa nova. Jesus tinha autoridade moral, tem autoridade moral, e isso acho que incomodava muito aqueles doutores da lei, né? Quando a gente fala Hanan, gente, ele era insuportável, ele era muito insuportável, meu Deus do céu, pessoinha, né? Danada, e o coração dele endurecido, ele não conseguia entender que Deus está nas coisas, em todas as coisas. Ele está tanto
naquela árvore seca ali que a gente vê. Vou pegar o pé de caqui. Pé de caqui. O pé de caqui é uma maravilha, né? O pé de caqui seco, fica seco, seco, seco. Aí daqui a pouco começa a brotar as folhas. Aí daqui a pouco aparece uma bolinha pequenininha, uma florzinha pequenininha, miudinha, miudinha, miudinha. E dessa florzinha vai crescendo o caqui. Todos os estágios do pé de caqui, do momento que ele está seco, até que o fruto amadureça, que dura uma eternidade, Deus está atuando. Deus está ali, está presente na natureza, está presente nas nuvens, está presente no sol, está presente nas árvores, nas flores, nos animais, na gente. Deus está em todos os lugares e isso, infelizmente, aqueles doutores da lei, eu achei interessante que o Humberto de Campos falam que eles eram ociosos, né? Eu achei interessante, porque era ócio mesmo. Porque que eles faziam? Liam lá a Torá, debatiam e era só isso. E ficava por isso mesmo. Fazer que era bom não fazia nada. Não cumpriam com a lei, né? A lei para eles era toda aquela salamaleque toda lá no templo ou na sinagoga, né? Eram todos aquelas coisas que eles faziam, aí tinha que ler, aí até hoje eles ficam lá lendo a Torá, se balançando, tem todos uns rituais lá, como qualquer outra religião também, tem todos os rituais, enfim, todas aquelas coisas, e muitas daquelas pessoas saem dali e não se metamorfosam, não tem a metamorfose, não saem com o reino de Deus dentro dos seus corações. É igual, eu quando eu era criança, eu já falei, né, eu queria ser freira, eu adorava, até hoje eu tenho uma admiração pelas freiras, tá? Mas eu queria ser freira, enfim. Mas, em contrapartida, uma coisa que eu me recusava a fazer e acabou que eu não fiz nenhuma das minhas comunhões, não fiz nada, que eu mesmo decidi que eu não iria fazer. Porque eu achava ridículo eu ter que entrar no confessionário, falar pro padre, eu fiz isso, 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 aí eu puxei o cabelo da minha coleguinha, aí eu menti pra minha mãe, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o padre mandar eu fazer um monte de oração, rezar não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve a Rainha. Pra quê? Eu ia sair de lá e ia recomeçar tudo de novo. Eu não achava aquilo certo. Eu achava aquilo uma baita de uma hipocrisia. Porque do lado da minha mãe, da família da minha mãe, que eu não conheço, tá? Não conheço, que minha mãe cortou laços com eles, eu ainda era bebê. E assim, mas o que eu sei, por exemplo, é que a minha avó era uma beata, né? Daquelas que ficam na igreja, que vão na igreja, que não faltava uma missa, que estavam lá todo domingo, e que não sei o quê. Mas era uma pessoa muito hipócrita, que era uma pessoa maldosa, era uma pessoa má, uma pessoa má, uma pessoa ruim. Então, assim, não adiantava nada ela passar o domingo inteiro lá, assistir todas as missas de domingo, ir pro confessionário e chegar em casa ser um monstro, né? Tudo bem que ela estava no nível evolutivo dela, que ela tinha, mas hoje em dia, provavelmente, ela já deve estar desencarnada, certamente ela deve estar desencarnada, porque minha mãe era caçula. Então, ela já deve estar desencarnada há bastante tempo. Ela deve estar altamente arrependida, muito arrependida de todas as coisas que ela fez. E assim, então eu achava que esse lance do confessionário,
de ir pra igreja. Gente, dá um minutinho. Gente, desculpa, eu tive que dar uma pausa, porque tinha uma criança de 4 patas. Eu acho que devem estar soltando fogos ou tiro, sei lá o que tá acontecendo por aí. E tinha uma criança arranhando a porta do meu quarto. E ela é muito abusada. Então, assim, é uma coisa... Fica quieta, minha filha. Fica quieta. Aí, assim, eu achava isso muito hipócrita. E, apesar de ser criança, eu não achava certo essa coisa do confessionário. Eu tô falando disso por quê? Porque eu era católica, porque eu queria ser freira. Eu fui católica até meus 15 anos, eu acho. 14, 15 anos, por aí. Porque acontece, quando eu fui visitar o Vaticano, aí eu resolvi que eu não era mais católica. Não vou contar a história, porque senão... Então, Jesus, ele queria chegar às outras aldeias, né? Então, quando ele falava em expandir o reino de Deus, né? Não era o reino, né? É que era caminhar ali pelas aldeias todas, né? Que a gente viu de onde, toda essa jornada que ele veio fazendo, nessa caminhada que ele fez. E na realidade, ele queria que fosse pregar nas outras aldeias para disseminar a boa nova, né? Para continuar anunciando e vivendo o evangelho, né? E isso era válido para ele quanto para os apóstolos, os seguidores, né? Os discípulos, né? E a boa nova se ancora nos evangelhos e amplia espiritualmente, traz lições, traz a reforma íntima, o serviço, a caridade, o amor ao próximo. Gente, os milagres que Jesus fazia era puro trabalho de amor e caridade. Não era nada mais do que isso, era amor e caridade. Nós somos capazes de tanto amor, tanta caridade, sem querer nada em troca, sem querer aparecer, sem querer ser melhor que o outro. A gente vê em muitas casas espíritas os médios aí puxando o tapete um do outro, porque acha que um é melhor, um acha que é melhor que o outro. Porque isso, porque aquilo, não sei o que, não sei o que, mas nós precisamos ser humildes. Todos nós temos nossos pontos fracos, todos nós somos orgulhosos, todos nós temos em algum momento, em um determinado grau de... Esqueci a palavra. É preconceito. Determinado grau de preconceito. Olha aqui, gente, eu posso com esse aqui, ó. Aqui, ó. Então, todos nós temos um determinado grau de preconceito, de orgulho, de vaidade, de maledicência. A gente tenta trabalhar tudo isso. Para, minha filha, eu tô falando. Você vai falar também sobre Jesus? Você pode escutar para aprender a ficar quieta e ser uma boa menina. Que ela é levada, gente, ela é muito levada. É a caçula, mas tem 4 anos e não cresce. É um eterno bebê. Que eu não aguento. Aí, para, Chica Maria. Chica Maria, senta, filha. Aí, então todos nós temos todos os defeitos dentro da gente. Pelo menos
Eu acho, porque eu tenho todos. Alguns eu consegui domar, outros eu consigo, às vezes, domar, e outros é mais raro, é mais difícil, mas a gente chega lá, uma hora a gente chega lá. Porque a gente vai se esforçando, né? A gente vai se esforçando para para sermos pessoas melhores, pessoas mais bondosas, pessoas mais caridosas, pessoas mais amorosas, porque nós precisamos seguirmos os passos do mestre. E outra coisa, não adianta a gente ficar na casa espírita, trabalhar na casa espírita, frequentar a casa espírita, fazer palestra na casa espírita, e quando sair de lá, se o cão chupando manga. Não é que não adianta, mas assim, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Eu acho que principalmente nós que trabalhamos em casa espírita, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque assim, do mesmo jeito que a gente reconhece tal ou tal pessoa, as pessoas nos reconhecem também. Então, assim, a gente precisa passar por aquele vigiar e orai na oração, né, referente aos nossos pensamentos, mas também referente às nossas atitudes. A gente tem que vigiar muito as nossas atitudes, porque às vezes eu acho que o fato de nós prestarmos atenção nas coisas que nós estamos fazendo, né, nos policiarmos nas nossas atitudes do dia a dia, uma hora aquilo não precisa mais ser pensado, já começa a ser uma coisa natural. E os pensamentos são a mesma coisa. Conforme a gente vai se forçando, aí a gente pensa mal de alguém, já não posso. Ai, não posso pensar assim. Aí a gente vai tentando, a gente vai se forçando. A gente vai se forçando até que se torne uma coisa, uma atitude natural. E é isso que a gente tem que fazer diariamente. Isso faz parte da nossa reforma íntima, é domar as nossas más tendências, né? Mas para domar as nossas más tendências, nós precisamos ter o quê? O amor dentro do coração. Porque não tem como domar má tendência se nós somos pessoas maldosas. Se formos pessoas maldosas, né? Não tem como. Então, realmente, nós precisamos ficar de olho em todas essas atitudes que a gente tem do dia a dia, que não são legais às vezes. Eu tenho muitos defeitos ainda, muitos que eu trabalho todo dia eu tento trabalhar, eu tento me melhorar, eu tento. É difícil, é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, é um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Às vezes eu ainda me magoo facilmente, às vezes eu fico com vontade de falar coisa que eu não deveria falar, mas eu penso. Então, já tem bastante coisas que eu não faço mais, mas mesmo assim, todos nós precisamos passar por esse processo. Quando a gente vê Pedro, acho que é o melhor exemplo, né? Quem não gosta de Simão Pedro? Quem não gosta de Pedro, gente? Pedro é maravilhoso. Pedro, porque Pedro é a gente. Pedro era como? Era brigão. Você... Pedro era esse. E quando a gente vê a metamorfose de Pedro, gente, Pedro é uma pessoa, é um espírito maravilhoso. Eu amo Pedro, de paixão. E assim, mas eu amo a Pedro por quê? Porque ele era igual a gente no início, né? E o Pedro, ele teve a encarnação dele, e ele realmente, como todos os discípulos, os apóstolos, eu acho que todos que estavam ali, que de alguma maneira seguiram Jesus,
já estava tudo combinado na espiritualidade, mas tem um esquecimento, né? Tanto é que eu acho legal também essa parte que o Humberto de Campos fala, que aquela voz na cabeça, para Pedro, aquela voz soava familiar. Soava familiar por quê? Porque eles já tinham se encontrado antes, já tinham se encontrado lá no mundo espiritual, já tinham combinado, né, como seria a passagem deles juntos aqui, né? Mas mesmo assim, Pedro era brigão, era o igual meu irmão, eu vou matar, eu vou arrebentar, e na realidade ele se tornou um espírito de alta envergadura, né? Tem Mateus, que é outro também que eu gosto muito de Mateus, é um espírito que eu acho também muito interessante, que ele é diferente, né? Ele era materialista. Mateus era materialista. Mateus tinha uma condição financeira boa. Mateus era letrado. Mateus era bom em cálculo. Mateus arrecadava, né, os impostos, né, para Roma. E Mateus era inteligente e era materialista. E bastou uma frase de Jesus e ele largou tudo para trás e foi seguir Jesus. E foi adiante, e a gente vê também essa metamorfose de Mateus, né? E que eu acho interessantíssima. E todos eles, de alguma maneira, tiveram a sua reforma íntima, fizeram a sua reforma íntima, a sua reforma moral, a sua reforma espiritual, se cuidaram, se elevaram, se melhoraram, viraram espíritos maravilhosos. Maria, que era aquela mãe maravilhosa, né, que ele teve ao lado dele, que acompanhou, mas que é um espírito de uma envergadura sublime, e tanto é que dizem que ela hoje em dia que está no leme do planeta, né, que ela é a rainha dos anjos, né, que ela é a nossa rainha, realmente ela é a nossa rainha, a Maria, né, e todos aqueles apóstolos todos, Tomé, Simão Pedro, Lucas, enfim, todos eles passaram por diversos estágios para chegar aonde chegaram, né? E eu acho que isso mostra que nós também somos capazes. Acho que por isso também que a escolha de Jesus foi por pessoas comuns, como nós, né? Pessoas normais, pessoas com defeitos, pessoas imperfeitas, né? Pessoas com seus erros, com seus pecados, com seus traumas, com as suas fragilidades, e que acabaram mudando. Então, se eles mudaram, nós também podemos mudar, né? Eu acho que é por isso que Jesus se juntou com essas pessoas, para nos mostrar que nós também podemos. É igual a gente vê o Chico, a gente vê muito no espiritismo uma certa coisa de elite, né? Mas todo mundo se esquece que Chico era uma pessoa simples, que Divaldo um pouquinho mais letrado, mas não passa de uma pessoa simples, que Dona Ivone Pereira, uma pessoa simples. Todos esses
espíritos que vieram ao planeta e que ainda vêm, né? Alguns com missões de nos transmitir alguma sabedoria, nos transmitir algum ensinamento, né? Nos transmitir a palavra de Deus, né? Vamos resumir a Deus, não vamos nem falar de religião específica. São pessoas simples. São pessoas simples. Gandhi, gente, Gandhi andava descalço, todo sujo, todo maltrapilho. Madre Teresa, ela largou tudo, ela tinha até uma família com uma condição financeira boa, foi pro convento, ela ainda estava bem e ela resolveu sair daquilo e foi fundar lá eu esqueci como é que chama o negócio lá de Madre Teresa. Ela fez essa fundação dela para ajudar os mais necessitados, os mais pobres, os mais carentes, os mais doentes, mais isso, mais aquilo. Francisco de Assis, que vinha de uma família abastada, se despiu literalmente de tudo para vestir a roupa do Evangelho. E todos esses espíritos eram pessoas simples, mas o que todas elas tinham em comum? O amor no coração. O amor no coração, o amor a Deus. A igreja está dentro de nós, o templo está dentro de nós. Não adianta ir para uma igreja, para um templo lindo, maravilhoso e não carregar a igreja, o amor de Deus dentro de nós. Não adianta nada disso. Se for para ser assim, então vamos prestar atenção. Jesus é a pessoa mais divina, mais maravilhosa, mais perfeita, mais tudo que pisou nesse planeta. E ele andava com as pessoas imperfeitas ao seu lado, que aprenderam aos trancos e barrancos, mas ouvindo o mestre, sentindo aquele magnetismo dele, aquela energia dele, dá até inveja, gente. Aquele magnetismo dele, aquele amor dele. Imagina a energia que saía daquele homem. Devia ser assim aquela coisa, ai Jesus, meu Deus, que banho de luz. Então vamos nos deixarmos banhar pela luz de Jesus todos os dias, pela luz de Deus. Vamos passar a observar mais ao nosso redor, as belezas. As pessoas às vezes devem achar que eu sou maluca, que eu vejo os passarinhos no meu quintal, começo a conversar com eles. Fica, eu dou nome para os passarinhos, eu nem sei se é o mesmo que está no meu quintal. Mas eu dou nome para eles, não tô nem aí. Então assim, vamos abrir os olhos do coração. Vamos deixar a nossa luz brilhar. E vamos, quando necessário, repousar nossa cabeça no ombro de Jesus. Que ele falava, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos alivia, basta saber pedir. Basta saber pedir, mas também saber receber. Porque a gente nem sempre vai receber aquilo que a gente quer. A gente vai receber aquilo que a gente precisa. Vamos fazer isso, gente. Vamos abrir esse caminho, que é o melhor caminho que a gente precisa, que é o melhor caminho que a gente tem que trilhar. É o caminho da porta estreita. É o caminho que nos leva a Jesus, que nos leva a Deus, que nos leva à evolução. E um dia lá na frente, a gente talvez poderá sentar frente a Jesus e
falar com Ele, olho no olho, e falar: muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Obrigada por ter sido nosso mestre. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigada, Jesus. Imagina sentar na frente do mestre e agradecer tudo que ele fez por nós e que ainda mais de 2000 anos depois a gente ainda não é capaz de fazer direito. Vamos pensar nisso tudo com muito carinho, porque Jesus está de olho. Mas nós precisamos estar de olho na gente também. Vamos orar e vigiar, fazer o nosso caminho. Tá bom, meus amores? Vou encerrar por aqui, vamos fazer uma oração. É bom porque eu tô falando aqui, a bichinha chegou agitada, tá dormindo, apagou, tirou a tomada. Tá bom, meus amores? Então, vamos fazer a nossa oração? Deus, nosso Pai, Maria, doce Mãe Santíssima, querido irmão e mestre Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de leitura, que possamos levarmos conosco as reflexões de nosso irmão Humberto de Campos, que possamos termos uma boa noite de sono para quem assistir à noite, um bom dia de trabalho para quem assistir de manhã, que possamos todos nós estarmos em paz, em harmonia, com todos os seres que estão dentro de nossos lares, encarnados e desencarnados, nós agradecendo aos nossos mentores pela paciência que eles têm conosco, pelo amor, pelo carinho, e pedindo que possamos sempre seguirmos os passos do Mestre, titubeando o menos possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu abri os olhos porque a minha criança aqui levou um susto. Ela assustou, não sei com o quê. Eu acho que é a outra que deve estar na porta. A minha outra filha canina. Que elas são fogo, gente. Tá bom? Beijos no corações. Amo vocês. Não, eu não te chamei. Ó, eu fiz beijo, ela já acha que eu chamei ela. Aqui, ó. Já acha que eu chamei, aí ela vem devagarinho assim, ó. Aqui, ó. Olha a cara de sonsa, né? Boa noite, meus amores. Fiquem com Deus.